Em respeito aos nossos convidados, vamos começar pontualmente. Pontualmente não, 2 minutos de atraso. Só vale lembrar que nessa live a gente tem 2 novidades. A primeira é a honra de dividir a condução com a Dani, que também faz parte do board. Na verdade, ela faz muito mais parte do board do que eu. E essa live vai ser convertida em um podcast. Então, a gente mudou algumas coisas da estrutura da live, né? E a gente vai ter a possibilidade de disponibilizar essas informações de uma forma mais abrangente, tá? Então, vamos lá? Dani, com a palavra, Dani, por favor. Bom, é um grande prazer, minha primeira live aí como mediadora, é um prazer enorme dividir o palco aí com o Daniel. Então, vamos lá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Board Governance. O tema dessa vez é fatos e mitos do Ikigai ao Canvas. Serei um empreendedor de sucesso ou não? Né? Nosso propósito na vida real e profissional. Esse é o tema da nossa live de hoje. Bom, esses são questionamentos que, dadas as circunstâncias que a humanidade está vivendo, que não é uma coisa muito fácil, a gente não sabe para onde a gente está indo, o que vai fazer, o que vai acontecer, né? Então, esses questionamentos se tornam cada vez mais necessários e presentes no dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco e derrubar alguns mitos sobre os propósitos e sobre propósito em geral, empreendedorismo, sempre com o objetivo de trazer insights e fazer convites a reflexões de uma forma geral. E para falar sobre tudo isso, teremos a presença aí da Sayonara Queiroz, Anderson Fernandes e Charles Betito Filho. A live terá a duração de aproximadamente 50 minutos e no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. A mediação dessa live será feita por mim, Daniele Lima, e pelo Daniel Costa. Peço a gentileza de manterem os microfones desligados e sempre que possível, perguntas pelo nosso chat, que a nossa equipe encaminhará as respostas. Gostaria de pedir aos nossos convidados que se apresentem brevemente, começando pela Sayonara, seguindo pelo Anderson e em seguida pelo Charles. Sayonara? Boa noite, pessoal. É um prazer, eu agradeço o convite. Eu sou a Sayonara Queiroz. Boa noite. Boa noite. Eu sou gestora de negócios, especialista nessa área, então eu costumo dizer que eu sou a sopa de letrinha do negócio. Então, como é que a gente transforma sonho em modelo de negócio, rentabiliza, monta estratégia e une isso tudo à paixão e propósito do empreendedor. É esse o meu foco de atuação. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e estou aqui à disposição para bater esse papo aí com vocês. Anderson? Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês. Eu trabalhei quase 25 anos, né, na área executiva, inclusive chegando a ser diretor jurídico de multinacional. E por muito tempo, apesar de ser muito bem remunerado, mas por muito tempo infeliz, né, e com diversos problemas pessoais e de saúde por conta disso, né, de trabalhar 15, 16, 18 horas por dia. E eu sempre ouvi falar de propósito e Ikigai e sempre achei isso uma balela. Essa que é a verdade. Eu sempre achei que nunca fez muito sentido, porque para mim, na verdade, eu tenho 2 filhas, a gente tem boleto para pagar, eu tinha uma responsabilidade enorme, né, porque eu era responsável pelo compliance de uma empresa, né, uma multinacional. Então, a última coisa que eu pensava era propósito, né, o valor no meu trabalho. Não que eu não tinha um propósito ali, claro, jurídico do meu trabalho, da minha responsabilidade enquanto profissional. Mas poucas vezes eu me questionava a questão do sentido do meu trabalho para mim, né? Eu enquanto Anderson. E eu acredito que eu vou poder compartilhar um pouquinho dessa experiência porque eu fui atrás do meu Ikigai, né? Então, hoje eu estou fazendo algo que tem uma relação muito grande com o que eu gosto. Eu voltei para psicologia, por exemplo, formação em coaching, trabalho com treinamento, palestra, e fui empreender e fazer o que eu gosto. E arriscando, porque eu fui para ganhar 5, 6, 7 vezes menos, né? Então eu senti na pele a dificuldade que é empreender. Ir atrás do seu propósito, apesar de ser um sonho maravilhoso, mas não é fácil, porque os boletos continuam vindo e as contas também, né? Então, espero que eu possa aí compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e que seja proveitoso e rico para todos. Perfeito, Anderson. Charles? Obrigado, Dani e Dani. É minha segunda vez aqui, então, de novo, agradeço imensamente pelo convite, é sempre um prazer.
Bom, para quem não me conhece, eu sou Charles Betito, eu sou CEO e fundador de uma empresa chamada MindStation, que é, na verdade, a manifestação do meu Ikigai. Eu sou empreendedor de tecnologia desde o começo da minha carreira, mas depois de uns 16 anos, mais ou menos, assim, na mesma tocada ali, depois de já ter passado por aporte de fundo, aquelas coisas, eu percebi que, de novo, eu não estava feliz, assim como o Anderson. E isso estava muito sobre a questão do propósito de vida, essas coisas, e resolvi ir atrás. Foi quando eu saí, fiz pós-graduação, saí da minha empresa, pedi demissão da minha própria empresa, né? Fiz pós-graduação no MIT, fui para o Singularity, para o Institute for the Future, e várias universidades e instituições fantásticas. E hoje eu consigo juntar, na verdade, as coisas que eu mais amo, que é entender como a mente funciona para ajudar as pessoas a transformarem suas mentes, porque é daqui que cria solução e problema para a humanidade. Me ajuda, preciso de ajuda. Eu te ajudo, pode deixar. E também pensar no futuro. A gente não sabe olhar para o futuro, por isso que eu acredito que o foresight, o futurismo, são as coisas que eu estudei, tem que fazer parte do nosso dia a dia para que a gente possa construir futuros melhores para todo mundo. Então, hoje eu estou aqui exatamente para falar um pouquinho disso, espero contribuir com o que vocês têm de questionamentos aí e também poder beber desse conhecimento dessas pessoas maravilhosas que estão aqui, né? Então, obrigado. Legal, obrigado. E pegando um pouco do gancho do Anderson e do Charles, vou começar com a Sayonara, com uma pergunta que aparentemente é inocente, mas não tem nada, absolutamente nada de inocente. Sayonara, por que é tão difícil empreender? Olha, eu vou pegar a fala do Anderson, que os boletos existem e a vida também. Então, é muito bonito a gente dizer que vai empreender, que vai seguir o propósito, mas quando a gente olha para a vida real, ela ruge aqui do lado, né? Então, é muito difícil porque as histórias de sucesso, que faz sucesso é a jornada do herói. E essa não fala dos boletos, não fala da família que você vai deixar de ver, das coisas que você vai abrir mão. Então, até para você ver se o negócio vai dar certo, existe uma pessoa por trás disso. O quanto eu estou disposto a abrir mão daquilo que me faz bem, né? Eu vou pegar a carona no Anderson, eu me vi nele, né? Eu fiquei 20 anos com salário, cargo. Como é difícil soltar essas, eu chamo de algema, né? Porque é umas algemas que te prende àquilo que você está acostumado. Então, para mim, acho que empreender é difícil, porque você tem que estar disposto, igual casamento, a todo dia dizer sim, porque tem tentações, assim, né? E eu me vi em tentações, porque quando você tem experiência, vem vários convites para você se tornar, voltar a ser aquilo que você já foi. Então, olha, tem uma vaga aqui de executiva, paga bem. Então, num primeiro momento, você precisa dizer sim para empreender, para dizer não para outras coisas. Então, sair um pouco dessa questão do sonho, da ilusão de que empreender não é um mar de rosas, mas também não é o precipício que todo mundo fala. Mas eu acho que, acima de tudo, é falar sim todos os dias. Eu acho que isso é o mais difícil, sem nenhuma dúvida. Legal. Só vale lembrar, pessoal, por favor, mandem suas perguntas para o nosso chat, que a nossa equipe vai conduzir aqui para a gente com o maior prazer, tá? Obrigado, Sayonara. Anderson, por que é importante termos um propósito, tanto pessoal quanto profissional? Bom, a gente pode responder e ir embora, né? Essa pergunta. A gente já termina a live, né? Valendo R$1 milhão. Se a pergunta tem barato, aí todo mundo volta daqui a pouco para responder, a gente cobra, né? Vou falar do pessoal e do profissional. Quando eu comecei a estudar o conceito de Ikigai, que é um termo japonês, é curioso, né? Porque o Ikigai, a explicação para eles é a razão pela qual levantamos pela manhã. Qual é o nosso propósito? E da onde veio isso? Porque muitos cientistas foram estudar a longevidade dos japoneses, né? E principalmente na ilha de Okinawa, que tem o maior número de centenários do mundo. O Japão já é o país que tem o maior número de centenários, e Okinawa mais do que o resto do Japão. E eles foram, né, vários cientistas, inclusive tem um livro do Ikigai que é super interessante, para entender, né, para que esse negócio de levantar de manhã da cama, o que é isso, né? Ou seja, o que te move, o que faz sentido na tua vida. E eles perceberam o seguinte, olha que interessante, que se sentir útil, ter um sentido, ter um propósito, quando comparou vários exames, né, dos japoneses
com pessoas de outros países, eles tinham os melhores índices de colesterol, cortisol super baixo, imunidade alta, poucos problemas físicos de saúde, cardíacos, inclusive até a questão sexual, né? Muitos ativos com mais de 100 anos. Quer dizer, olha que beleza, né? Porque isso também faz parte da vida. Então, eles conseguem manter uma qualidade de vida muito grande. E quando você vai perguntar para todo japonês, porque ele quer fazer parte, essa questão da etologia, da psicologia, né? O quanto é importante eu fazer parte de algo, me sentir pertencente, mas mais do que isso, me sentir útil, porque eu tenho um propósito que faz um sentido eu levantar de manhã. Gente, um dos menores índices de depressão, né? A Organização Mundial de Saúde já disse que até 2030 não vai ser mais as doenças cardíacas, né? A maior causa de morte vai ser a depressão, né? Então o Ikigai faz um crossover, uma ligação importante com a questão pessoal, né? Quando faz sentido para mim, o impacto que isso tem na nossa saúde. Então essa é na vida pessoal. No profissional, eu diria que você vai desempenhar, eu sempre fui muito responsável, né? Eu trabalhei 10 anos no Pero Neto, um dos maiores escritórios do Brasil, depois trabalhei em grandes multinacionais na área jurídica. Nunca tive um problema, meu nome está lá, graças a Deus, eu tenho um nome a zelar. Sempre fiz meu trabalho com muita responsabilidade. Mas é diferente quando você faz algo que você ama. A verdade é que eu fazia a minha parte, mas eu sabia que eu podia fazer um pouco mais. E é onde talvez eu, como profissional, poderia ter me destacado mais, porque o tempo que eu podia talvez investir em mais estudos, em buscar algo, eu ia buscar fora. Porque como eu não estava feliz no meu trabalho, quando eu tinha algum tempo, eu ia fazer terapia, ia buscar um curso de negociação, ia fazer qualquer outra coisa um pouco fora da minha área, porque eu não estava feliz no que eu estava fazendo. E é por isso que isso conversa muito. E quando você não está muito feliz, né, realizado, por mais que você desempenhe o seu papel, é diferente quando você tem um profissional que ama o que faz, né? Deixa de ser trabalho. Então, é curioso isso. E isso se relaciona com tudo na sua vida, né? Isso vai impactar na relação com seus filhos, com a sua família, com os seus amigos. Então, ter esse propósito, um significado, um sentido no teu trabalho, isso também ajuda a trazer resultados. Isso que é interessante. A gente não está falando aqui só de filosofia, de coisinha bonita. Eu trabalho com cultura organizacional, né? Eu também tenho formação no método do Barrett, que é um dos mais reconhecidos no mundo. Então, eu trabalho com muitas empresas, Banco do Brasil, Whirlpool, várias outras que a gente já chegou a trabalhar, e algumas delas com a questão de cultura organizacional, e a gente sabe, né, que as empresas que focam no bem-estar do profissional, e principalmente ter um propósito, ter um valor, são as empresas que têm mais resultado. Esse é um estudo que ele fez, o Barrett, no livro dele, aí há mais de 20 anos estudando. Então, a gente sabe hoje que empresas e profissionais que têm um propósito, que estão conectados com os seus valores, conseguem render mais, têm mais engajamento e traz mais resultado. Então, o propósito, ele não fica só por uma questão de saúde e de bem-estar da tua vida pessoal. Na vida profissional, ela também traz mais resultado. Legal, obrigado, Anderson. Charles, como a definição de um propósito pode impactar os processos de inovação? Olha, essa é interessante essa pergunta, depois do que o Anderson falou, que foi muito boa a fala, na verdade, né? Eu acho que a gente tem sim que entender qual é o propósito pelo qual a gente vai criar soluções, né? O grande problema da humanidade hoje, e isso é alguns artigos, eu sempre leio essas coisas de futuro que eu gosto bastante, embora eu trabalhe a mente no presente, né? A gente tem que trabalhar a mente para estar no presente, mas a gente pensa no futuro agora. A gente não vai pensar no futuro daqui a 3 meses, entendeu? Então precisa pensar agora. E aí o que acontece hoje é que a gente não tem, né, uma visão de futuro boa, ou seja, nós estamos vivendo um momento da humanidade em que nós estamos com um pensamento imediatista. E o pensamento imediatista, ele não bebe do propósito. Por quê? Porque os nossos KPIs, os ROIs, todos os índices, eles querem coisas imediatas e rápidas para eu poder, sei lá, atingir minha meta e ir para o próximo desafio, ou para a próxima empresa, ou subir de cargo, ou etc. Entendeu?
Então, eu sei que a gente está falando de empreendedorismo aqui, mas tem muita gente que trabalha nas empresas hoje em dia aí que tem uma mentalidade talvez empreendedora, mas o próprio sistema, a organização, a cultura, como bem o Anderson está falando sobre cultura organizacional, ele faz a pessoa, né, ter um mindset imediatista. Quando a gente tem isso, a gente não trabalha a propósito e as nossas soluções elas mais prejudicam a humanidade, vamos dizer assim, a sociedade, do que trazem soluções que vão ser boas e têm boas reverberações para a gente. Então, entender o propósito e até olhar pela ótica do Ikigai, né, de como aquilo pode ser bom para o mundo, de certa forma, né? Como é que eu estou contribuindo para a sociedade, além dos outros quadrantes que são importantes. Mas se eu olhar para isso, eu consigo criar coisas que vão ser boas mesmo para a gente, ao invés de criar mais sofrimento e coisas complicadas que depois a gente vai ter que remediar. E a gente não tem mais tempo, enquanto sociedade humana e planeta, para ficar fazendo isso. Né? A água está batendo na bunda, já subiu um pouquinho mais, e a gente precisa resolver esses problemas. Então, na inovação, no dia a dia, na tecnologia, nas empresas, a gente precisa entender esse senso de propósito, ele tem que estar ligado com algo maior, algo que vai realmente trazer algum benefício, né, para a sociedade a longo prazo. Maravilha. Desculpa, maravilha. Dani? Perfeito, Charles. Agora, porque eu vim para polemizar, né, Dani? Como sempre. Vou perguntar. Imagina. A Sayonara, eu não estou entendendo as pessoas fazendo assim, me conhece. Sayonara, aproveitando que você está concordando aí que eu cheguei para polemizar, eu vou fazer uma pergunta para você aí de empreender. Existe diferença entre gêneros no empreendedorismo, né? A forma como a mulher empreende, como o homem empreende, eles empreendem de forma diferente, não? O que você tem a trazer para a gente sobre esse tema? Total, né? A forma como Primeiro que pesquisas mostram que as mulheres estão buscando empreender para balancear mais família, filhos. Então, quando a gente vê isso, já quer dizer que ela vai empreender de forma diferente, porque ela tem ali um valor muito forte que é a família dela, né? Então, muitas mulheres buscam empreendedorismo, sendo ela que já teve sucesso em carreira executiva, que teve muito aprendizado, mas ela vai buscar empreender, e você é exemplo disso, né, Dani? Sabemos que buscou para ter mais tempo com o filho, com a família. Então, o olhar dela para o empreendedorismo é diferente, né? O homem, ele já tem, até a gente olhando como o cérebro funciona, né? O homem, ele é muito mais pragmático, e aí não é um rótulo, existem mulheres pragmáticas, mas a gente tem ao nosso lado a intuição. Então, a mulher usa muito essa questão intuitiva, tanto na vida quanto no empreendedorismo, né? Então, quando você junta valor família mais a intuição, o empreender dela já vai ter um olhar voltado para o propósito que ela tem. Então, a maioria das mulheres que buscam o empreendimento, a gente tem aí, se a gente pegar fundadora da Sodier, Luísa Helena Trajano, são mulheres humildes, que elas têm esse olhar especialmente pelo outro, e o homem, ele traz para a mulher uma complementar, porque é muito mais racional, muito mais prático, muito mais focado em resultado. Então, muitas das mulheres, e eu conversando e o que eu vejo, tem essa dificuldade na hora de empreender, porque ela está presa na paixão, no que move ela. Como é que ela transforma isso em resultado? Então, o lado, quando a gente vê o homem empreendendo, você está vendo ali o homem buscando, tem metas estruturadas, então empreendedores homens, eles automaticamente vão trabalhar com meta, resultado, ligado ao propósito, mas é algo palpável. Quando a gente vê mulher, ainda a intuição ajuda no caminho, mas é algo muito solto. Você não vê um planejamento, modelo de negócio, a meta dela. Você está vendendo isso, mas qual é a sua meta? Então, eu acho que os dois lados é um grande aprendizado, né? Como os homens trabalham a intuição dele, o lado de estar ligado com o valor, porque isso está ligado na essência feminina, né? Eu acho que a gente sai na vantagem disso. E como as mulheres trabalham, né? Eu acho que essa grande composição, por isso tem essa grande diferença. E uma outra coisa é que as mulheres, quando elas decidem empreender, e aí eu falo por mim própria, a gente tem uma coisa de que a gente não está muito fazendo a coisa. Eu sou super planejada, mas eu sigo a intuição
E aí, quando eu converso com homens, eles têm um planejamento que eu faço nem ideia de onde ele começou, né? Então, essa grande diferença faz com que as mulheres se percam no caminho. Eu acho que essa é a grande composição, né? Então, tem a diferença e o grande desafio é como a gente compõe aí, olhando para o nosso propósito, o negócio, como a gente compõe essas habilidades, homens e mulheres. Perfeito, Sá, perfeito. Anderson, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a definição de propósito através do Ikigai? Você trouxe isso um pouco na primeira resposta aí da sua pergunta. Queria resgatar um pouco mais isso, que você aprofundasse um pouco mais para a gente sobre isso. E como o Ikigai pode impactar a vida das pessoas? Você já trouxe algumas coisas do lado pessoal, do lado profissional. Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Ainda bem que a gente não combina nada das perguntas, né? Não, verdade. Nada assim, vai jogar isso. Eu pensei nisso agora, ainda bem que a gente não combina, que é no improviso aqui. Se vira, né? É nos 30. Eu vou trazer, no próprio livro do Ikigai, que quando a gente traz um pouco para o ocidente esse conceito, que é o livro Ikigai do Hector Garcia, ele traz um conceito que eu acredito que é bem interessante, que fala da logoterapia do Viktor Frankl. E aí ele diz o seguinte, o Viktor Frankl: quem tem um porquê sustenta qualquer como. Vou repetir. Quem tem um porquê, um propósito, um motivo, sustenta e suporta qualquer situação. Qualquer como. Na verdade, essa frase é do Nietzsche, né? Mas o Viktor Frankl ele incorpora essa questão para o trabalho dele, né? E a logoterapia é exatamente isso, né? A terapia do sentido. E por quê? Porque talvez ele, mais do que qualquer outra pessoa que eu conheça, né, dentro de toda a minha limitação, o Viktor Frankl, ele é um psicólogo judeu, e ele foi preso com a mulher dele num campo de concentração durante o nazismo, né? E não só ele foi preso com a esposa, como os pais dele também foram presos. Ele ficou alguns anos no campo de concentração. Acho que o último que ele ficou foi Auschwitz mesmo. E você imagina que ele viu de tudo, né? Então ele viu pessoas sendo fuziladas, ele viu pessoas morrendo de fome, ele viu pessoas se matando. Então ele viu todas as tragédias, né, talvez uma das piores tragédias humanas que a gente teve, né, na história da humanidade, que foi o Holocausto. E olha que curioso, ele estando lá e vendo tudo isso, o que ele disse? Ele disse o seguinte, que as pessoas que tinham um porquê, que tinham uma razão, conseguiam sobreviver de forma mais efetiva do que as pessoas que não tinham. Então, as pessoas que tinham desistido, que não tinham propósito, de alguma forma ficavam mais doentes, morriam, ficavam com o sistema imunológico mais fraco, né? E as pessoas que tinham um porquê, não. Sobreviviam a todo e qualquer tipo de problema, por mais que tivesse difícil. No caso do Viktor Frankl, ele tinha 2 porquês. Eu quero encontrar minha mulher. Encontrar meus pais que estão presos no campo de concentração. Eu quero encontrar com eles. E o outro propósito que ele tinha, né, era de quando ele já estava trabalhando com esse conceito da logoterapia, e aí o Viktor Frankl percebe na prática, poxa, eu estou tendo aqui meu laboratório, né, eu estou conseguindo ver tudo aquilo que eu estou pensando que é verdade. Então as pessoas que têm um porquê sobrevivem. E a gente sabe, né, tem um estudo, inclusive, da psicologia positiva do Martin Seligman, que diz a mesma coisa. Ele estudou por mais de décadas, né, que as pessoas que são mais positivas, ou a gente pode até fazer essa relação, que tem um sistema imunológico mais resistente. E aí o que ele percebeu foi que esse estudo dele também o motivava. Ele teve tifo, né, ele passou fome, ele chegou a comer sola do sapato dele, tudo que você imagina, e venceu todas essas dificuldades. Infelizmente, né, ele ficou sabendo depois que ele saiu que a esposa morreu, né, nas câmeras de gás, junto com os pais, então ele não pôde mais encontrar com a família dele, infelizmente.
como aconteceu com muitas pessoas. Então, ele foi uma pessoa que sofreu em todos os sentidos. E o que ele dizia era exatamente isso, a importância de ter um porquê. Ele falou, se eu não tivesse um porquê, eu teria desistido há muito tempo. E eu que trabalho também como terapeuta, e aí eu percebo muito isso nos meus trabalhos, né? O quanto hoje, cada vez mais, as nossas gerações estão fazendo cutting, se cortando. Isso é muito triste, e é cada vez maior. E olha que interessante, tem um estudo muito legal, eu já tinha visto isso, né? Mas tem muitos estudos mostrando que o número de cuttings em pré-adolescentes, de 10 a 12 anos e de 14 a 16, aumentou a partir de 2018, 2008 e 2009, que é com as redes sociais. Né? Qual que é o propósito, né, das redes sociais, muitas vezes? Por mais que o propósito inicial, talvez, é bem legal o Dilema das Redes, né? O filme que está na Netflix. Tá todo mundo ali que praticamente criou o Facebook, trabalhou, né, em Instagram, em todas essas grandes redes, que por mais que o início seria ajudar, trazer doação de órgãos, pessoas se encontrarem, no fundo o propósito de ganhar dinheiro fez o quê? Que as pessoas fossem se desconectando cada vez mais do seu propósito, de ter um sentido. E é isso que os nossos jovens estão vivendo, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, mas as pessoas estão se cortando porque elas estão não sentindo mais. Elas falam, eu corto para sentir. Né? Um pouco do niilismo do Nietzsche, eu não estou sentindo. Né? As pessoas estão ficando anestesiadas, né? E também sem propósito, sem motivo. Então, desculpa ter me estendido, eu não sei, mas eu quis trazer essa questão do Viktor Frankl, porque acho que ilustra muito isso. É importante, é fundamental ter um porquê, né? Porque se você tem um porquê, você suporta qualquer como. Acho que, por enquanto, tá bom, Dani. Não sei se Perfeito. Não, foi ótimo essas colocações, Anderson. Perfeito. Trouxe muito bem. Obrigada. Uma das provocações da nossa live é feita com a palavra Canvas. Como você vê essa ferramenta na organização e até na busca do propósito? Como que você vê essa relação Canvas-empresa, Canvas-pessoas, né, dentro dos seus propósitos? O Canvas é uma ferramenta maravilhosa de organização de pensamento, né? Eu que lido com a mente na prática, não falo aqui, a gente gosta de trazer coisas que fazem com que as pessoas possam vencer seus desafios no dia a dia de uma forma a utilizar melhor esta máquina maravilhosa que está entre as orelhas aqui, que a gente conhece muito pouco dela. Essa é a verdade, né? Mas aos poucos a ciência vai trazendo coisas novas e a gente vai, né, se utilizando melhor dessa máquina. E o Canvas, como uma boa ferramenta, ele ajuda a gente a estruturar um pensamento. E, né, e você estrutura, tem diversos tipos, mas o Business Canvas, que é o mais conhecido, vamos dizer assim, para os empreendedores, todo mundo faz, eu fiz milhares de vezes também, é muito legal. Quem nunca, né? Quem nunca? É maravilhoso. Só que o que acontece? Ele estrutura o pensamento e ajuda a colocar todo mundo que está, né, daquele negócio na mesma página. Entende exatamente como o negócio funciona e você já preseta, não pré-define ou pré-configura a sua mente para ir atrás daqueles objetivos, entendendo quais são as metas, qual é o público, o que eu estou entregando, por que eu estou fazendo certas coisas. Então isso já está bem definido nessa ferramenta. Então ajuda a gente a organizar o pensamento. Com o pensamento organizado, mesmo que ele não esteja consciente, vamos dizer assim, né, ele está rodando em background. Ou seja, você usa uma série de sistemas, eu não vou colocar a neurociência aqui, vamos lá, mas existe um sistema, o RAS, né, o Reticular Activating System ali, que simplesmente você programou a tua mente e ela começa a filtrar, né, o que está vindo de estímulo da realidade. É aquele negócio que faz quando você decide comprar um carro vermelho ou um sapato vermelho, que seja, e você de repente começa a olhar fora, porra, todo mundo tem carro vermelho? Todo mundo comprou sapato vermelho agora, só porque eu decidi comprar? Não, é simplesmente porque o teu cérebro está filtrando aquela informação. Então, o Canvas ajuda muito a gente a fazer isso e a botar todo mundo na mesma página do porquê você está fazendo, para quem você está fazendo, o que você vai fazer e quais são as suas métricas. E aí o que eu digo a gente tem que saber usar a ferramenta. Então, quando a gente está falando de métrica, a gente tem que começar a usar métricas novas que vão medir o sucesso desse propósito. Porque o ganhar dinheiro, o conseguir pagar o boleto, que realmente o propósito deles é bem cumprido, né? Ele vence sempre, né? A desgraça do boleto. Mas, enfim, o Ikigai, eu quero ver o Ikigai do boleto, essa desgraça. Mas, enfim, a gente tem que pagar as contas, mas isso é subproduto daquilo que a gente está colocando a nossa paixão, a nossa energia para fazer.
Então, isso o Canvas ajuda e, de novo, é uma ferramenta para pré-configurar a nossa mente para ir atrás daquilo que a gente quer. Incrível. Legal. Trazer para a consciência, né, Charles? Só fazer uma observação aqui, que o Charles, só completando o que o Charles falou, nos meus cursos de empreendedorismo, a gente fala um pouco de propósito e tal, e quando as pessoas estão meio perdidas, eu sempre busco, né, a questão, qual é o problema que você resolve, né? E as pessoas às vezes demoram. A Dani passou por essa experiência no começo do ano junto com o pessoal do Board, assim, não foi dolorido no começo, mas depois foi bem interessante, né? E ajuda bastante, né? É um pouco do Ikigai, acho que é perguntar qual o problema que você resolve, é o alinhamento do Canvas e do Ikigai para definir um propósito que você ainda não tem, você ainda não conhece, né? Então, acho que essa união ela não é aleatória, assim, é um caminho muito plausível, muito saudável de definição de propósito. E essa pergunta é matadora, né, Dani? É um pouco. Sempre. Nos meus workshops de empreendedorismo, eu sempre ganho uma camisa, qual é o problema, caneca, eu já ganhei um monte de coisa, qual é o problema. Eu sou conhecido pelo cara do problema, assim, sabe? Então, em sprints e tudo mais, eu sempre insisto, qual é o problema, qual é o problema, qual é o problema. As pessoas, tipo, surtam às vezes com essa pergunta, mas no final resolve, né? Legal. Sayonara, como um propósito bem definido pode ajudar no processo de empreendedorismo? Né? Eu vou pegar aí de novo a carona no que o Charles disse. Não adianta a gente ter boleto para pagar se a gente não estruturar o nosso pensamento. Isso está ligado ao nosso propósito, né? O ser humano, ele, graças a Deus, tem o privilégio de sonhar. E eu sempre digo que o propósito começa num sonho, né? Empreendedor, ele sonha muito alto, né? Então, a primeira coisa do propósito é esse sonho, e aí isso tá ligado, vem ali nascendo o seu propósito, e aí vem como é que você vai empreender. E antes da gente pensar com a cabeça, eu digo que a gente tem que pensar com o coração. Quando a gente consegue ali todos os dias falar do mesmo assunto, assistir vídeos do mesmo assunto, dar palestra e sentir gosto por isso, mesmo que a gente não esteja recebendo um centavo, tem alguma coisa a ver aí. É aí que eu digo que a gente está ligando, que o nosso propósito está nascendo. Quando aquilo é pedante, né? E aí eu vou pegar de novo a carona do Anderson. Ele disse, eu não era feliz, eu também passei por isso, né? Então, eu fazia o meu melhor, eu era reconhecida, mas é diferente de estar num lugar onde eu não receba nada, eu estava mais feliz do que lá. Então, tá super ligado, né? Eu acho que você sonhar, você liga com o seu propósito, e aí você começa a empreender. Para você fazer isso pulsar e transformar isso efetivamente em um negócio, entra uma dificuldade do povo brasileiro. A gente tem uma dificuldade na maioria, e o Charles fala isso, né, da gente estruturar o nosso pensamento, como é que a gente coloca isso no papel, como é que a gente está disposto a se frustrar. Porque a gente vai colocar muita coisa no sonho, no propósito, no papel. Na hora que a gente vai para a prática, lascou-se, que nem tudo que a gente pensou vai dar certo. Como é que a gente está disposto a voltar lá para a casinha do sonho de novo e recomeçar, né? Eu acho que por isso que está muito ligado. Uma coisa que empreendedor tem, né? A gente tem que estar disposto a fracassar. E não é aquela coisa, para ter sucesso precisa fracassar. Mas você fracassa todo dia. Você pensou que ia lançar um curso, ia bombar, teve 2 inscritos. E você ficou meses desenhando aquilo porque era o seu sonho, né? Então, como é que a gente não está ligado uma coisa com a outra? Não existe isso, né? Por isso que sonhar, ligar no propósito, colocar no papel, e na hora que for para a prática, que foi o que o Charles trouxe, metas, o que a gente precisa, na hora que você vai colocar na rua, a gente tem que estar disposto a fracassar, e por isso está tudo tão ligado. Acho que eu fiz igual o Anderson, me estendi um pouquinho agora. Não, tranquilo, ótimo, é sempre bom. Tem até um ditado que fala, um ditado militar, que toda estratégia, ela falha até encontrar a primeira bala, né? Você faz uma estratégia militar, quando chega a primeira bala... Tá linda. Tudo muda, né? Não, ou até melhor, fazer inserção rápida. Mike Tyson falou uma frase muito melhor até. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. É, exatamente isso. E ele sabe do que ele fala, né? Legal. Anderson, como a definição de um propósito bem definido, ter um propósito bem definido, afeta os fatores psicológicos e emocionais de quem busca empreender? Quando você organiza seu propósito lá, qual é a vantagem psicológica que a gente tem? Ou temos essa vantagem psicológica?
Caramba, vocês fazem várias perguntas difíceis, hein? Vocês querem espremer a gente, né? É difícil falar muito da questão psicológica porque ela acaba sendo muito subjetiva, né? Vou dar um exemplo para você, Danilo. Por exemplo, tem um estudo feito pelo Paul Stoltz, que ele criou o quociente da diversidade. É super interessante esse estudo, para quem não conhece. E ele entrevistou, até onde eu sei, é um número mais ou menos relativo, mas a ordem de grandeza é por volta de 100 mil dos principais executivos de sucesso dos Estados Unidos. Então, ele começou lá, empreendedores, né? Pessoas que começaram, muitas vezes do nada, e tiveram sucesso. Então, foi um bom número. E o curioso foi o seguinte, gente, 75% desses profissionais bem-sucedidos, empreendedores que tiveram sucesso, não estudaram em Harvard, não estudaram em Stanford, nem Stanford e nem Harvard. Não estudaram as melhores faculdades. E aí ele já falou, peraí, tem alguma coisa errada aí. E mais, vieram de famílias absolutamente desestruturadas. Pais com problema de droga, álcool, etc. Né? Uma boa parte que viveu em orfanato, sem pai. 25% deu certo, porque tem 25 mil de empreendedores ali que conseguiram ter sucesso. E estudaram em Harvard, em Stanford, e tinham uma estrutura familiar. Mas a grande maioria não. Então, o que isso significa? De alguma maneira, quando ele traz esse quociente da diversidade, ele traz o conceito da resiliência. Porque essas pessoas que passaram por um monte de problema na vida, quando tem mais um, é só mais um. Ok, vem o próximo. E vem mais um. Eles sabem lidar com a dificuldade de forma mais eficiente, porque cresceram no caos, cresceram na dificuldade, né? Cresceram na ausência, na falta de tudo, né? Na falta material, emocional, afetiva. Então, olha que interessante isso, né? Eu não estou dizendo eu como pai, é claro que eu vou dar todo o apoio que eu posso para as minhas filhas. Tanto que 25% deles conseguiram ter sucesso, mas uma boa parte não. O que isso traz também é a importância da resiliência. Né? Então, é claro que é importante ter um propósito. Por exemplo, quando a gente fala do Canvas, né? Que é aquela ferramenta lá do... eu não sei pronunciar direito, eu acho que o nome dele pronuncia Alexander Osterwalder, porque ele é suíço, né? Então, acho que ele é Swiss-German, né? Então deve ter um Walter ali. Quando ele traz esse conceito do Canvas, que é bem interessante, do Business Canvas, na primeira pergunta que ele faz, ele pergunta: qual é o valor que eu vou entregar? Olha, de novo, né? Então, isso é importante. Eu ter resiliência, porque se eu não tiver resiliência, né, provavelmente eu vou ter mais dificuldade. Porque empreendedor, primeira dificuldade eu desisto. Né? Então, resiliência é fundamental. E esse estudo mostra muito isso. E quando a gente analisa a questão do Canvas, entender qual é o valor do meu negócio. O que eu vou oferecer de diferente? Então, por exemplo... O Alexander Osterwalder, ele mostra lá qual que é o valor da Amazon, por exemplo, lá atrás. Pô, uma loja online. Hoje é tudo, mas quem começou foi lá atrás foi a Amazon, uma das pioneiras, né? E com uma distribuição, uma logística incrível. A Nespresso, café de alta qualidade em casa. Então, que valor que você vai vender para você poder atrair o cliente? Né? Então eu levaria um pouco nessa resposta nessas duas questões. Uma da resiliência, a importância da resiliência, e a outra de encontrar um valor no teu produto. Né? Que valor que isso vai agregar? O que eu vou entregar com essa minha ideia? Eu iria para esse caminho. Eu sei que é o começo da discussão, mas isso aqui, por exemplo, né, quando a gente olha para casos de sucesso como da Nespresso, por exemplo, e da Amazon, eles olharam para essa questão do valor. Está lá, né, no Canvas deles. Legal, maravilha. Charles, as empresas podem e devem ter propósitos definidos? Como isso pode impactar a relação da empresa com o mercado? Devem, né? A questão não adianta botar a frasezinha na parede, não. Porque eu conheço muita que tem a frase na parede, mas internamente... Ou no rótulo, né? E não faz nada. Ou né? no rótulo, né? Não adianta. Na verdade, essa coisa de definir um propósito, como vocês estão falando aqui, né? Todo mundo
de um nível altíssimo, essas conversas são maravilhosas, é exatamente isso. Você, claro, tem que colocar o plano, você tem que transferir talvez numa frase, uma maneira simples, né, da gente puxar tudo que está por trás daquilo. A nossa mente funciona assim, então tem até estudos, vamos dizer, existem outros lados de estudos aí, como PNL, hipnose e outras coisas que falam desse tipo de coisa. Então, você tem uma frase ali com meia dúzia de palavras que, na verdade, ele significa mais um monte de coisa. Como trouxe o Anderson aí, traz valores embutidos, não só valores do que é o valor do meu negócio, mas o valor interno, né, daquele grupo. O que aquele propósito traz também para a criação, né, de uma unidade de grupo. Então é importante por conta disso. Eu digo o trabalho de propósito não é achar a frase e colocá-la na parede, é de fato você viver aquilo. O que eu, né, e tem que ter meta, e tem que ter, inclusive, ser tangível. Ou seja, o que eu estou fazendo, né, para cumprir aquele propósito. Como é que eu trago isso para o dia a dia? E a empresa que consegue, de fato, trazer para o dia a dia do funcionário, fazer com que ele perceba que ele está contribuindo para aquilo, e isso faz com que o nível de engajamento ele aumente muito. As pessoas deixam, inclusive, de aceitar, talvez, propostas com valores maiores, só porque simplesmente ela se sente útil e que pertence a um determinado grupo. Só que isso é um trabalho diário. É um trabalho que tem que ser feito o tempo inteiro, porque você começa a mudar o mindset e o funcionamento das pessoas. E aquele grupo passa a ser um só, ao invés de ser, né, simplesmente aquelas coisas top-down que a gente está acostumado lá e a pessoa É um pouco do hearts and minds, né? Você conquistar corações e mentes aos poucos. Exato, né? Cara. Exato. Você só consegue vender direito aquilo que você acredita. Uhum. Entendeu? Você só consegue botar para fora. Você tem que acreditar que você está fazendo algo realmente bom, sabe? Que de fato está cumprindo um propósito, além de simplesmente ir lá ganhar dinheiro e, sei lá, e boa. Que não tem problema, tá? De novo, essa história de propósito é legal colocar que isso é uma coisa bem simples. Pô, não tem problema nenhum. Não quer dizer que eu preciso ter um propósito, então eu vou salvar a fome na África. Tudo bem se você conseguir, que bom. Eu acho que seria animal. Mas não precisa a gente sempre ter um negócio gigante. A gente pode derivar propósito no trabalho. A gente, às vezes, pode ter que cuidar da família. Pô, de repente eu tô realmente aguentando um trabalho que sei lá, não é o que eu gosto tanto, mas eu estou conseguindo prover para minha família. Esse é o propósito meu atual. E ele muda. Né? Então, é muito importante a gente entender o nosso, né, o que o Anderson estava falando também, a Sayonara falou bastante disso, mas entender o nosso e depois a organização, como é que ela engaja as pessoas num propósito de grupo. Isso é trabalho do dia a dia, o tempo inteiro. Legal, só vale lembrar assim que ganhar dinheiro também pode ser um propósito e não é ruim isso, sabe? As pessoas podem. Eu conheço, já dei curso para o empreendedor que o propósito dele era vender pregos. Só que ele fazia 30 milhões anos vendendo prego, entendeu? Então, é uma coisa, o propósito dele era ganhar dinheiro através de pregos. Ele tem um melhor prego, tinha uma liga específica para aquilo e tudo mais, entendeu? Então, eu vejo assim que o Brasil, por uma questão cultural, tem dificuldade de lidar com dinheiro e colocar dinheiro no modo, vamos dizer assim, conceitual, na frente do seu propósito, até em equivalência do seu propósito, né? O que não acontece em culturas europeias, especialmente as germânicas, e principalmente a cultura norte-americana, né? Então, é legal, acho que só trazer um pouco essa provocação de que ganhar dinheiro também é um propósito. Ele pode ser um propósito primário em função de outras coisas, como o Charles falou, de salvar a fome na África, de salvar a África, né? Acabar com a fome, desenvolver remédios e tudo mais. São coisas boas também, mas são propósitos diferentes e que acho que não merecem ser julgados ou não. Aí vai de cada um, né? Perfeito. Acho que queria complementar uma coisa que o Charles trouxe, né? Eu costumo brincar aqui de colocar o propósito na parede, a frase bonita. Que isso é muito comum, né? E na realidade, quando a gente vai para o dia a dia, é totalmente diferente da realidade. E como que a empresa traduz isso em comportamento, né? A minha pergunta sempre, ok, como que você traduz esse propósito lindo em comportamentos do dia a dia? E eu acho que essa é a grande chave de tudo, né? Charles, acho que complementando um pouco do que você trouxe. E outra coisa de não escrever propósito em pedra, galera. Não, pelo amor de Deus, né? Não é um mandamento, né? Não é um mandamento de que não, mudou tudo, mas espera, o meu propósito é esse, é para lá que eu vou e não posso mudar. Então, não escrevam, pelo amor de Deus, propósito em pedra. Até acho que a pandemia veio até muito para reforçar isso, chancelado, que nossos planejamentos mudam e precisam mudar. Quer complementar, Dani? Desculpa. Não, só uma coisa que o Anderson falou, que às vezes que eu percebi já, que ele falou de pesquisa de clima organizacional.
eu já vi propósitos de empresas mudarem em função dos resultados de pesquisa de clima organizacional. Aquilo trouxe um novo insight para a empresa e ela mudou completamente o propósito dela em função do que os funcionários achavam. Então aqui a Dani falou, não é escrever em pedra, não é imutável nem nada, dá para a gente fazer e não é nenhum crime você mudar o seu propósito no meio do desenvolvimento do seu negócio, não é nenhum crime. Sim. Não, e até a relação com o próprio dinheiro, né? Quando a gente pega de fato a metodologia do Ikigai, está envolvido como que eu ganho dinheiro com isso, né? A metodologia do Ikigai traz o dinheiro em pauta, então vamos lá, então continuando, né? Porque senão a gente vira conversa de bar e vai. Sayonara, me diz uma coisa, o Ikigai é presente no seu dia a dia? Conta um pouco pra gente disso, dessa sua relação com o Ikigai. Isso existe, né? Não era, né? Eu acho que quando eu estava numa cadeira de executiva, eu estava muito focada em algumas coisas, mas o porquê que eu faço aquilo, como eu faço, e eu tinha essa trava do ganhar dinheiro. Então, toda vez que eu pensava em empreender, era difícil para eu pensar como é que eu transformava, apesar de eu estar sempre trabalhando com resultado, como ganhar dinheiro. Hoje está totalmente ligado, e aí você falou uma coisa muito importante, Dani. Está ligado e eu estou empreendendo há 2 anos e meio, vai fazer 3 agora, né? Desde que eu saí da última empresa. Eu já mudei o propósito, a forma que eu escrevo, de tão presente que ele está, se eu te contar, inúmeras vezes. E dentro disso, saiu coisas novas. Uma outra coisa que vocês estão falando muito, né? O propósito, quando a gente olha o Ikigai e você olha para o seu propósito e como você vai ganhar dinheiro, também ele estando no seu dia a dia faz fazer escolhas novas. Então, me permitiu a escolher coisas que eu jamais imaginei há 3 anos atrás. Então, eu acho que estar presente no meu dia, a gente está falando muito disso, né? Mais do que está no papel, é como eu olho para aquilo e falo, não faz mais sentido essa parte aqui. Então, como é que eu me desfaço disso e olho para transformar? Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nesse processo a gente precisa sobreviver, porque somos seres humanos no mundo capitalista e precisa de dinheiro. Então, o Ikigai está presente o quê? É bacana, talvez eu não ganhe dinheiro aqui, então eu vou satisfazer um pedaço meu fazendo determinadas atividades e vou ganhar dinheiro de uma outra forma até que eu possa viver disso, ou não. São ou eu vou ter curvas de paralelo. Exatamente, porque e aí pegando essa fala da Dani e de vocês, a gente costuma cravar as coisas que a gente combina, né? Como se o Ikigai, eu escrevi, coloquei na parede e aí tem que acontecer amanhã. Não é assim, né? Porque a gente, para eu fazer a transição, sair de uma carreira executiva e buscar o empreendedorismo, não é de um dia para o outro. Eu tenho que, como diz o Dani, é uma curva, né? Então, eu vou juntando isso, né? Então, tá muito presente nisso. Eu olho e hoje é muito mais fácil do que foi há 3 anos, quando eu fiz pela primeira vez. E você estava comigo? Né, Dani? Então, a Dani participou da minha história. Hoje é muito mais fácil para eu abrir mão de coisas. Por isso que eu digo que empreender é falar sim. Hoje eu falo não para algumas coisas tranquilamente. Por isso que ele está presente. Eu acho que aí ele está presente. Quando eu falo não para algumas coisas que não estão alinhado, e aí eu não estou falando nem só de grana, não vai me satisfazer, não vai me deixar feliz, não é bom fazer aquilo. E aí eu digo não. Então, está super presente aí no meu dia a dia. E é difícil colocar, não é fácil. É quase um mantra. Isso mesmo, quase um mantra, é uma construção diária, né, Sá? Legal, Sá. Anderson, qual seria a melhor forma de utilizar o Ikigai, né? Há uma metodologia específica? Já até adiantei um pouco aí da pergunta, né? Há uma metodologia específica? Conta pra gente. Então, de novo, né, o Ikigai, que é esse que eu falei bem no comecinho, que significa, né, o que faz eu levantar da cama pela manhã, e que foi o que os japoneses de Okinawa trouxeram, essa, na verdade, a gente procurou, talvez, de alguma forma, sistematizar esse conceito, porque a gente fala que são as pessoas que têm a melhor qualidade de vida, são os maiores centenários, que conseguem ter as melhores taxas de exames clínicos de saúde. Então, tem alguma coisa aí, né? Você encontrar o seu Ikigai, né, ele traz um resultado efetivo. Então a gente fala da metodologia, mas no fundo, porque virou, hoje você vai em vários cursos, já participei, todo mundo se apropria um pouco desse conceito hoje, né? Mas no fundo, o que eu poderia dizer é que
não é que efetivamente tem uma metodologia em si, em cima disso, né? É que, na verdade, é uma questão, inclusive, cultural. Aí a gente pode até chamar de uma questão de metodologia, no sentido de que é fundamental você buscar um propósito para tudo que você for fazer na sua vida. Então, eu iria um pouco nessa linha. Não é efetivamente de ter uma metodologia. Você tem a lifestyle, né? Você tem ali, você tem toda uma técnica, que a gente até pode entrar aqui, discutir elas, mas eu diria de forma geral, é a busca realmente pelo propósito, é o que te satisfaz, o que te dá prazer. É engraçado o que o Dani falou, e a Sayonara trouxe também pontos muito bons. Eu, como trabalho com coach executivo, e com muitos executivos, né, de multinacionais, é curioso, porque realmente isso é real, o que vocês falaram. Muitos deles falam assim, cara, olha, meu propósito é ganhar dinheiro. Ok, tudo bem. Mas aí quando você consegue se aprofundar com essa pessoa, e você vai lá e pergunta, tá, o que você ganha? Né? O que te traz de bom esse dinheiro todo que você ganha? E vai chegar em algo que muitas vezes não é o dinheiro. Pô, o que isso traz de bom? Com esse dinheiro eu consigo ajudar minha mãe. Com esse dinheiro eu consigo pagar os cursos para os meus filhos que estão lá fora. Outros dizem, poxa, esse dinheiro me traz paz, me traz segurança. Mas tem coisas muito mais profundas, e que aí podem estar ligadas, inclusive, com o propósito, do que só o dinheiro. Não que não seja importante, foi que a gente vive numa sociedade capitalista, precisa do dinheiro. Mas quando você vai se aprofundar, né, essa é a minha experiência que eu tenho de trabalhar com executivos, né, diretores, até de CEOs de empresa, que ganham muito dinheiro. E eu diria que quase todos, quando você for perguntar, esse dinheiro te traz o quê? Eles não param aí. Eles vão para algum outro lugar. Esse dinheiro me traz segurança, esse dinheiro me traz algo que meu pai não tinha, que hoje eu tenho, eu posso curtir meu hobby. Então, é isso, né? Muitas vezes não para aí. E quando você vai entender o que está atrás disso, muitas vezes tem um significado. E a pessoa às vezes nem sabia. Puxa, eu nem sabia que no fundo, esse dinheiro está levando para a pessoa buscar outra coisa. Né? E aí ela falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que, na verdade, esse dinheiro aqui me traz algo, segurança, paz, tranquilidade, o que seja. Mas tem questões por trás disso. Perfeito. Tá no inconsciente muitas vezes, né, Anderson? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. O Jung dizia uma coisa que era muito legal, né? Que enquanto a gente não conhecer o inconsciente, a gente vai continuar chamando as coisas que dão errado na nossa vida de destino. Putz, que destino! Não é. Tem questões que estão ali no inconsciente que a gente tem que olhar, tem que estar o tempo todo realmente entendendo por que a gente às vezes tem algum outro comportamento. Então, quando dá certo é mérito, né? Quando dá errado é destino, né? Exato, Dani. Ou sorte, né, Dani? Ou sorte, né? Sorte quando dá certo também. O Tiger Woods que fala, né, que a sorte me favorece cada dia que eu faço 4.000 tacadas, né? Bem por aí. Não faz não 4.000 tacadas para ver se você tem sorte, né? Pois é. Charles, me diz uma coisa. Você acha que o propósito é um diferencial competitivo? Né? Quem tem diferencial competitivo frente ao mercado, frente aos negócios? Por quê? Uma boa pergunta. Então, não sei dizer se isso é realmente um diferencial competitivo ou não. Eu acho que se você tem um propósito de fato e você consegue viver ele, né, além da frase da parede, eu digo que aquilo que você definiu como meta, aquilo que você definiu como projeto, você tem a tendência maior a cumprir, né, a ir atrás daquilo. Pode ser que o que você tenha definido não seja um bom projeto, embora tenha um propósito, ele vá falhar. Então, eu acredito que não é assim, não vou... Eu poderia ser assim, aquela, sei lá, pegar um lado mais holístico, assim, não, tem que ter propósito, sem propósito não dá. Não é assim, né? O sucesso normalmente vem com gente ou empresas que não têm um propósito definido, não têm trabalhado, etc. Mas, para quem tem um bom projeto, é melhor que você tenha um bom propósito por trás, porque eu acredito que isso leva mais a um longo prazo, né? Se falar de longo prazo, acho que as empresas e projetos que têm propósito, eles duram mais tempo do que as que não têm.
e engajam mais as pessoas. Mas não necessariamente vai te levar ao sucesso. E aí também tem que entender né? o que você entende por sucesso, né? O que você entende por sucesso. Eu, fazendo um rápido a história também, assim como o Anderson também, faço um treinamento executivo, não com coaching, mas treinamento em empresa. E uma das coisas que a gente faz no treinamento de liderança consciente, que eu tenho inclusive com o norte-americano, que você vê alguns best-sellers aí no assunto, a gente geralmente quando vai para esses treinamentos pergunta para os C-level, diretoria, galera, o que é sucesso para você? E muitas vezes o que acontece é que eles respondem, olha, esse é o resumo das respostas, tá? Mas é muito boa. Eles falam assim, é sucesso, aí do ponto A ao ponto B, mais rápido, de forma mais eficiente, né? E gerando mais lucro. E de fato, de novo, a Ikigai, importante. Só que para algumas pessoas, e liderança consciente, essa que a gente está tentando desenvolver nesse mundo hoje, você precisa manter, chegar no ponto B, manter a sanidade intacta, manter o bem-estar das pessoas à volta, dos stakeholders todos, da comunidade e tudo mais, e a saúde mental. Então, para alguns, o propósito envolve isso também. Então, vamos falar, o sucesso, pode ser que quem não está preocupado com isso tenha mais sucesso financeiro, mas talvez não chega lá na frente, né, com a mente sã, saúde, né, com as pessoas à volta felizes e tudo mais. Então, acho que tem mais a ver com isso do que efetivamente o sucesso em si. Perfeito. Acho que até respeitando um pouco do que o Anderson trouxe, né? Tem um porquê e o como pode ser de várias formas, né? Legal. E para a gente encerrar a rodada agora de perguntas, para a Sayonara, que conselho você daria para empresas e pessoas que querem empreender, mas ainda não conseguiram identificar os seus propósitos? Dá para trabalhar dessa forma? Charles acabou de responder, né? Eu super acredito que sim, que o empreendedor clássico, raiz, ele é fazejador, ele sai fazendo, né? Então, quando a gente fala para ele buscar o propósito, ele já está fazendo, ele já está empreendendo, né? O empreendedor raiz foi ótimo, desculpa, foi muito bom. Porque a gente esquece que a maioria das pessoas, e o Anderson trouxe isso na fala, né, na pesquisa, vem de família desestruturada ou por situações que não são confortáveis, ela vai empreender por necessidade. Então, antes de pensar no propósito, ele está lá vendendo os bolinhos dele, ele está empreendendo, né? Então, ele está fazendo. E eu acho que esse é o grande lance do empreendedor. Porque esse cara que está fazendo, ele não tem medo de errar, de tentar de novo, de começar de novo, de recomeçar. Então, eu acho super válido. Eu não gosto muito da gente se apegar que tem que seguir determinados passos para fazer algo. Eu sou muito mais da gente fazer algo e no momento certo a gente faz determinados passos. A gente pode nunca fazer propósito, nunca fazer canvas, mas se eu estiver disposta a todo dia acordar e brigar pelo meu negócio, então vou vender meus bolos, vou fazer outros sabores, vou estudar sobre o assunto, ele tem mais diferencial do que o cara que tem um propósito na parede. Então, para mim, a ação é mais importante do que qualquer coisa escrita. Então, eu sou dessa filosofia. Maravilha. Anderson, vou fazer uma pergunta, o inverso da pergunta que eu te fiz sobre mindset lá atrás. Que mudanças de mentalidade você acredita que as pessoas devem ter para terem mais clareza em relação aos seus propósitos? Não o propósito influenciando no objetivo. Agora, ao contrário. Qual é o meu mindset para enxergar o meu propósito? É possível ter esse mindset? É possível? Sim. Eu te responderia, Dani. É possível ter um mindset, sim. Você pode me explicar um pouco melhor? Que é possível, mas eu ainda não entendi. Se você puder repetir a pergunta. O que a gente precisa mudar na nossa cabeça? Qual o paradigma que a gente precisa quebrar para ter mais clareza sobre o propósito? Porque às vezes a gente fica tão viciado em ações, como a Sayonara falou, o Charles falaram, de empreendedorismo, que a gente não enxerga um propósito, sabe? É aquela coisa de ficar fazendo, just do it, e, sabe, não pensar e parar, falando, o que eu estou fazendo, sabe? Eu como instrutor de empreendedorismo, eu não acredito assim que a gente tenha todo o propósito aplicável ao mercado. Acho que tem que ter um casamento, uma sintonia fina entre uma necessidade de mercado e um propósito que vai ser a tríade disso, o problema que você resolve. Porém, para você chegar nesse estado de pensamento, você tem que abrir mão de algumas coisas, de alguns valores, tá? E quebrar alguns paradigmas, né? Então, a minha pergunta foi muito mais nesse sentido de que paradigma que você precisa quebrar para você entender o seu propósito, até aplicar o seu propósito no seu negócio. Primeiro, se você concorda com isso ou não, né? Se a gente precisa quebrar, se algumas pessoas quebram isso de forma natural ou nem enxergam isso como um paradigma.
Mas você, como coach, como psicólogo, você vê que as pessoas precisam mudar o seu pensamento para enxergar os seus propósitos com mais clareza? Vamos lá. O Charles e a Sayonara trouxeram pontos muito importantes, né? A gente tem poucos estudos, vamos dizer assim, até precisos para responder o seguinte, até a pergunta: quem tem mais propósito vai fazer mais dinheiro? Uhum. Aí a gente tem que começar a desmembrar esses paradigmas que você trouxe em relação ao propósito e tentar, por várias outras informações, tentar chegar em alguma conclusão. Talvez não tenha uma receita de bolo pronta, mas o que a gente tem são alguns caminhos que a gente sabe que traz resultado. Vamos lá, por exemplo. Tem um estudo da Gallup International que ela mostrou, fez um estudo com mais de 30 milhões de funcionários ao redor do mundo, mostrando o seguinte, que as pessoas que não são engajadas custam, em média, algo em torno de 10 a 15 mil dólares por ano. Uau! O prejuízo que as empresas têm de ter profissionais que não estão engajados. Por quê? Porque o cara que não está engajado, ele não vai atrás do cliente, ele recebeu ou não, ele desiste, ele falta mais, olha que interessante, né? Ele pede mais licença médica, tem menos resultado. Então, isso a gente sabe. Como é que eu engajo as pessoas? Então, falta de engajamento está absolutamente conectado ao lucro e à produtividade. Então, esse é um ponto. Então, como é que eu engajo? Né? E esse engajamento ele está muito ligado, de alguma maneira, à minha realização dentro do trabalho. E aí sim tem relação com seus valores e crenças, de alguma maneira. Porque quando a gente fala muito de cultura da empresa, vamos lá, eu falo muito isso em treinamento nas minhas palestras, né? Então, eu desafio, né? Tipo, fui dar palestra no Banco do Brasil, por exemplo, eu trouxe isso, dá um caos. Eu falo assim, vamos lá, pra vocês entenderem. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma IBM, que foi cliente minha, né? Eu trabalhei numa empresa de TI, a Nortel, que é uma das maiores TIs do mundo, e, por exemplo, de uma Ambev. Não tem certo ou errado, mas uma IBM, por exemplo, ela tem uma cultura que a gente chama mais colaborativa. E vamos dizer assim, a Ambev internamente é mais competitiva. Não tem certo ou errado. Mas as pessoas que estão lá, né, estão felizes lá. Eu sei o que eu quero. É muito clara a cultura da Ambev, é muito clara a cultura da Ambev. Estou dando um exemplo muito simples aqui, né? Mas para vocês entenderem. Os dois trazem resultados. Entendeu? Então, é muito difícil. O que a gente pode trazer de números de novo? Olha que interessante. Que as empresas que têm esses valores claros, né? O que é cultura organizacional? São crenças e valores dos líderes. É o que a liderança faz top-down para baixo. Né? É o que ela entende que é importante para a empresa dela. E que ela dissemina como cultura, que vai redundar em comportamentos. Que as empresas que têm um trabalho de cultura forte, em 10 anos, esse foi um estudo que o Barrett fez, por exemplo, rendeu quase 4 vezes mais do que todas as empresas no S&P 500. 4 vezes mais. Então, eu peguei e investi $1 milhão ali na S&P e investi $1 milhão nas 40 empresas mais queridas, né, reconhecidas para trabalhar, que tem um trabalho de cultura e que busca engajamento. A cultura está muito relacionada a engajamento. Dá mais dinheiro. Então, o que eu diria? O propósito, né, é algo que te engaja. Você tem que estar engajado, senão você não vai produzir, você não vai trazer resultado. Né? Então, é um pouquinho desses dados que eu estou trazendo de alguns números, o quanto o engajamento é importante e o quanto a cultura, não importa o tipo de cultura, mas uma cultura clara traz mais resultado também. Então, eu começaria respondendo por aí, né, na questão do engajamento, Dani. Não está claro, estou engajado, estou motivado, né, o que eu faço eu gosto, me traz prazer, eu estou feliz no meu trabalho. E a gente para de fazer essas perguntas. E eu, há 5 anos atrás, por exemplo, né, trabalhando 15, 20 horas, tive uma crise de burnout, quase um princípio de infarto, eu fiquei internado, tive que tomar antidepressivo. E aí, essas crises, você vai se perguntar, eu não estava nem aí com o propósito. Que propósito? Eu quero ganhar dinheiro, eu tenho 2 filhas, eu tenho conta para pagar. E a gente não para se questionar. Agora, dependendo de como você vai levando a sua vida, você pode pagar um preço alto. Eu sempre falei muito isso. Eu fui levar, porque como eu estava nesse mundo corporativo, trabalhei lá 25 anos,
Hoje eu estou ao contrário, eu falo assim, gente, se vocês puderem ouvir uma parte só do que eu estou falando aqui, talvez vocês não precisam passar porque eu passei, porque eu quase morri, de verdade, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, independente, mesmo se o propósito seja, não, eu quero ganhar dinheiro, tal, mas cuidado com o preço que isso pode cobrar, né, de você, né? Então, eu iria por aí. Obrigado por vocês me ouvirem bastante, porque esse é um tema que eu sou muito apaixonado, mas eu acredito que deu para responder, Dani. Legal, perfeito, obrigado. E agora, para a gente encerrar, o nosso amigo Charles. Charles, o que dá para inovar com o Ikigai? Dá para a gente aliar essas duas coisas? Colocar o Ikigai como uma ferramenta, um instrumento bem auxiliar para os processos de inovação? Eu acho que é um framework maravilhoso, né? É importantíssimo você ter alinhado a sua paixão, a vocação, aquilo que você é bom a fazer e que as pessoas te pagam, né? Aí, se a gente pegar essas 4 coisas, cara, se você tiver responder e assim tiver, né, bem alinhado com isso, pô, com certeza é um dos melhores frameworks para você poder inovar na face da Terra. Eu costumo dizer que a maior inovação que a gente pode viver é ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta, sabe? É a maior inovação possível que você tem. Não, e aí, assim, você está fazendo o que você gosta. É a missão. Tipo, você tem vocação para aquilo. As pessoas te pagam e ainda faz bem para o mundo, meu querido, isso aqui é o quadrado mágico. É ouro! Só um quadrado mágico. Então, assim, eu diria para todo mundo que quer fazer inovação, claro, faz o Canvas, tem que responder essa pergunta do problema, e essa pergunta é a melhor. Na verdade, assim como você, toda vez que eu começo o processo de inovação, design thinking ou coisa do gênero, cara, qual é o problema que você quer resolver? Tipo, você tem que saber. E aí você tem um processo para chegar, porque às vezes a maldição do conhecimento não deixa você responder isso direito, né? Você acha que você sabe um monte de coisa. Só que a pessoa que está do outro lado não sabe. Nem que ela tenha um problema. Quando você coloca esse espelho na frente das pessoas, elas tomam um susto. Elas falam, eu não sei o que eu faço, eu não sei meu propósito, eu não sei que problema que eu resolvo. Animal. Diferente. Excelente. Não, e assim, só para concluir essa coisa que a gente falou bastante, o meu propósito, o propósito disso, daquilo. Cara, propósito é uma coisa que é do mundo. De repente você achou alguma coisa que é legal, você engajou outras pessoas, virou propósito dela também. A gente às vezes acaba entendendo o propósito como se fala, é meu celular. Você quer o meu propósito? Vem aqui comigo. Não. Tipo, propósito é uma coisa que é o Ikigai ali, né? Você tem vocação, você é bom para fazer, as pessoas te pagam, vai fazer bem pro mundo, ótimo. Se tem 1.000 pessoas tentando com o propósito de resolver a fome no mundo, que tenha mais 1.000 ainda, porque se conseguir resolver isso vai ser ótimo. Aí não é o propósito de um ou do não, puta, eu tô o propósito do Joãozinho ali, eu não sou tão bom quanto ele. Não, nada disso. E do lado oposto tem os evangelizadores de propósito, né? Ele acha o propósito dele tão legal que tem que ser o propósito de todo mundo, que é contaminar, convencer todo mundo que o propósito dele é o melhor. Fala, calma, cara, calma, cada um tem o seu, sabe? E aí vira guerra, luta de propósito de novo, para ver quem aparece mais. É igual no mundo do futurista. Se eu pegar o chapéu de futurista, eu vejo. Tem gente que fala que é futurista e quer adivinhar futuro. Futurista não adivinha futuro. Não quero chegar... Falar, eu falei, olha como eu sou bom. Não, o meu maior embate do futurismo é que é migrar dos futuros desejáveis para futuros possíveis, sabe, cara? Calma lá, né, meu amigo? Calma, não é bem assim, né? Exato. Maravilha. Bom, pessoal, tá incrível. Daria para ficar aqui a noite inteira, mas a gente está caminhando para o fim. Sayonara, Anderson, Charles, onde a gente encontra vocês aí para seguir e acompanhar o trabalho de vocês? Sayonara, se quiser começar. Estou no Instagram, @Sayonara Queiroz Oficial, é lá que eu estou mais ativa. Também estou no LinkedIn, mas vou confessar que eu gosto mais do Instagram hoje. Estou mais lá. Eu também. Eu tenho que confessar. Legal. Anderson, onde é que a gente te encontra? Eu também no Instagram, Anderson Fernandes 988. E eu também estou junto com o Charles na Mindstation. Então, vocês podem me encontrar lá no site da Mindstation. Estou lá também. Então, vocês têm várias formas de me encontrar. Charles.
É isso aí. Não, bom, aqui tem bastante coisa. Bom, tem o canal no YouTube, o Mindstation BR, que inclusive daqui a pouco vai ter o Anderson lá também, fazendo uns conteúdos para colocar lá que vão ser legais. Legal. E tem já tem um de cultura organizacional lá que a gente fez ano passado. Joia. Que é o YouTube Mindstation BR, Instagram também Mindstation BR, site, que tem bastante coisa. E aí vocês querem mencionar também LinkedIn, bom, todas as redes, até TikTok a gente tá. Então... TikTok também? Que inovação! Até o TikTok a gente tá. Que legal! Maravilha. Agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. A gente tem 3 perguntas aqui, tá? Vou direcionar para vocês. Para o Charles, de Marcelo Giacomini. Charles, o empreendedor pode confundir o Ikigai com uma visão romântica ou até mesmo fantasiosa de utopia? Frases como trabalho com o que gosta, você nunca mais trabalhará um dia na vida. Reticências, o que você faria se não precisasse de dinheiro? Ele quer dizer, essas utopias, assim, no meu ponto de vista, super positivas, até às vezes toxicamente positivas, dá uma falsa sensação de superpoderes para os empreendedores. Acho que é isso que ele quis dizer. Já estou interferindo na pergunta dele sem querer, mas acho que é isso que ele quer perguntar. Tipo, esse excesso de positividade ajuda? Eu concordo com ele, eu sou dessa turma aí, eu sou empreendedor raiz, né? Como diz a Sayonara, muito bem colocada, é o que já sai fazendo. Isso é tudo um monte de bobagem, aquela coisa do dicas de coach, tem até aquele perfil dicas anti-coach, que é muito legal, né? Essas frases, assim, não querem dizer nada, né? O que eu acho legal trazer para a prática do Ikigai, para responder essa pergunta, é que existe um quadrantezinho lá maravilhoso, escrito, as pessoas te pagam por isso? Quer dizer, se você consegue fechar os 4, ele deixa de ser romântico, ele passa a ser prático, né? Porque de fato você está fazendo, de novo, algo que você gosta, que você tem vocação, vai ajudar o mundo, mas o nego está te pagando para fazer, ou seja, vira uma coisa não romântica, vira algo real. Então acho que o Ikigai, como um framework para achar esse tipo de coisa, ele tira um pouco do romantismo e vai para a prática nesse quadrante maravilhoso do pagamento. Legal, maravilha, obrigado. E do Adriano Brandão a todos, não seria melhor, antes de empreender, descobrirmos o nosso propósito e, na sequência, entender qual é o problema que queremos resolver e aí fazer o Canvas? Ou seja, a sequência, né? O propósito, entender o problema que a gente vai resolver, depois fazer o Canvas. Vocês acham que essa sequência é válida? Tricky question. Eu acho, já vou falar, acho que podia a Sayonara falar, mas eu acho que com certeza é propósito, né? Você tem que entender o que você é bom para fazer, o que você gosta, a tua vocação, aí você começa a criar um negócio, ver qual o problema que eu posso resolver com isso, aí você faz o Canvas, né? Para mim é no-brainer. Eu concordo com o Charles. Eu acrescentaria o próximo passo depois do Canvas, que é a disposição para colocar na rua, porque os 3 é meramente papel. Eu acho que o 4 liga. Eu já disse que eu gosto de empreender raiz, né? Então, é a disposição de testar isso e colocar na rua. Eu colocaria esse pontinho. O que você falou, Sayonara, é o que eu dou nos meus cursos, que é uma coisa que a gente desenvolve, que é o fator Bora, sabe? Você pode ter tudo, mas se você tirar vamos lá. Vamos. Não vai para lugar nenhum, entendeu? É isso aí. Legal. E do Ricardo, pode falar. Não, eu concordo com a Sayonara e com o Charles. Perfeito, colocação. E para mim, o que eu queria dizer assim, o ideal, a pergunta que eu falei, o ideal seria esse, é que às vezes você tem um problema para resolver e você não está nem aí para o seu propósito, precisa resolver um problema. Foi, por exemplo, o meu caso, eu comecei a trabalhar e aí, assim, eu comecei a trabalhar como advogado, eu tô com 47, com 20 anos. E comecei a ganhar dinheiro e eu nem parei para pensar se aquilo me realizava. Eu estava ganhando dinheiro, então eu conseguia várias coisas por conta do dinheiro, outros tipos de realizações, né? Eu tinha meus problemas, tinha minhas contas para pagar, porque ia comprar minha casa, né? Como é que eu ia pagar meu casamento? Como é que eu vou pagar meu curso, minha pós? Como é que eu pago a escola da minha filha? Então, eu estou resolvendo o problema. E eu deixei muitas vezes o propósito de lado. Então, você vai perguntar, o ideal seria esse. Eu descubro qual que é o meu propósito, aí eu vou resolver o problema e eu monto o Canvas, que é uma ferramenta ótima, que a gente já falou aqui na nossa live hoje, né, e como ela pode ajudar. A grande questão é que muitas vezes você, né, como a gente falou ali dos 75% dos executivos que tiveram sucesso nos Estados Unidos, tinham que resolver o problema primeiro. Né, e você vai perguntar, muitos deles nem sabiam qual era o propósito. Agora, é um pouco até do que o Charles trouxe, quer dizer, as pessoas que conhecem o seu propósito a longo prazo, e esse estudo que o Barrett mostra,
são empresas, inclusive, que conseguem resistir a longo prazo, né? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, do S&P 500 mesmo. Há 15, 20 anos atrás, 450 nem existem mais. Quer dizer, se as empresas não se atualizam, né, elas ficam para trás. E muitas dessas que se não atualizam porque não conhecem o seu propósito, porque perderam o propósito, né? Então, eu acredito que chega um momento que depois de você começar a resolver problema, conhecer o propósito vai ajudar, até por uma questão de cultura organizacional. Saber para onde eu vou, é o que o Charles trouxe. O que os empresários querem? Qual que é o meu estado atual, qual é o meu estado desejado? Ponto A para o B, tem que chegar lá. E como é que eu faço para resolver isso? E se eu tenho um propósito, a gente sabe que as pessoas estão mais engajadas. E aí eu consigo trazer mais resultado. É isso que o estudo do Barrett mostra, por exemplo. Maravilha. Obrigado. E a última pergunta do Ricardo Voltam. Sayonara, quais os gatilhos que levam a mulher a empreender, já que vocês têm isso no DNA? Uau! Pergunta bem complexa, né? Eu acho que tem um gatilho principal que é a mudança, mas aí eu vou ser obrigada a entrar numa sopa de letrinhas. Tem uma rede chamada Rede Mulher Empreendedora, do qual eu faço parte e, por acaso ou não, né, a gente está preparando um fórum e eu me deparei com uma pesquisa onde foi pesquisado 100 mil mulheres porque elas empreendem. 70% dessas 100 mil é por 100 mil. A rede é bem forte mesmo. Uau. E aí 70%, que é o que mais me chama a atenção, que eu acho que esse é o gatilho, é por sobrevivência e necessidade, que nem é um lugar de fala que eu ocupo. Eu sou privilegiada de não estar aí. Então, qual é o primeiro gatilho, né? Por que a mulher empreende? Porque ela precisa sustentar os filhos, porque ela precisa sair de um relacionamento abusivo, porque as mulheres, 90% dos negócios delas são negócios pequenos. Então, ela não começa numa média empresa, ela começa num pequeno empreendimento. Então, tem um gatilho muito forte que é a necessidade de sobrevivência, vulnerabilidade, que são temas atuais, que eu não estou no meu lugar de fala para falar exatamente, mas é um tema que a gente tem que tocar. E tem um outro que é a necessidade de mudar. E aí, quem vai mudar? São as mulheres que teve acesso à educação, à cultura, a conhecimento, à experiência, e ela pode fazer essa escolha. Existem as mulheres que podem fazer a escolha, porque ela construiu uma história para isso, e tem as mulheres que quer mudar aquilo que ela é refém hoje, mas ela vai empreender por sobrevivência. Eu acho que esses são os dois gatilhos que para mim faz mais sentido hoje, assim, quando eu olho para a mulher, assim, faz muito sentido para mim nisso. Legal, obrigado, Sayonara. Obrigada a vocês. Bom, encerramos nossas perguntas. Dani? Então, essa live foi proporcionada pelo Board Governance. Somos a primeira desaceleradora de startups latino-americana. Otimizamos os riscos dos investidores nos recursos aportados nas startups. Atuamos como um board consultivo e venture builder, apoiando os empreendedores brasileiros e o desenvolvimento socioeconômico do país. Vocês podem encontrar a gente no LinkedIn, né, no www.linkedin.com/company/ board/. E obrigada a todos pela presença, obrigada aos convidados. Dani, obrigada. Gente, muito obrigado, foi fantástico. Obrigado aos nossos convidados. Nós agradecemos. A gente que agradece, foi ótimo. Foi sim, com certeza. E até a próxima, gente. Até muito obrigado. mais. Dani, gente, até mais. tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente, Dani. Tchau. Valeu, até. Tchau, tchau. Obrigado. Parando de gravar em 5, 4, 3, 2, 1. Parou.